Olá, todo mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todo mundo nesse nosso encontro extra aqui, e que eu estou adorando. Preparei uma aula legal aqui para a gente poder entender os, os passos que a astrologia tem no desenvolvimento, no desdobramento dos estudos de astrologia, né? Então, a ideia aqui hoje é todo mundo aqui está estudando, que bom, companheiras e companheiros de conhecimento, de interesse, de questionamento, de dúvidas, né? Todos companheiros meus né, dessa jornada maravilhosa que é a gente caminhar para esse conhecimento. E a questão hoje dessa aula aqui que eu trouxe é uma aula rarissimamente eu dou, porque só é possível para quem já tem algum andamento na astrologia, para quem já está ali dando alguns passos, né? Que eu chamo sempre os iniciados. Nunca falo que tem uma pessoa que está iniciando, está sempre, né, com um processo de iniciação. É um iniciado, é diferente, tem um status diferente, tem uma vibração diferente. Né? Então, ele mergulhou num portal, abriu um portal. E é como se fosse vários portais dentro de um grande portal. Então, a gente entrar no contato com a astrologia é abrir um grande horizonte para a gente. Realmente, eu chamo de um grande portal. E aí vai se desdobrando isso, vai se descobrindo mundos dentro desse grande universo. E esses outros mundos são ah, técnicas, são interpretações, é um saber que trata da astrologia em movimento. Isso é muito importante. Então, deixa eu começar aqui falando o porquê da gente falar desse processo de estudo da astrologia em movimento, porque, primeiro, quem quer se aprofundar realmente, quem quer ir até os campos mais longínquos da astrologia, não tem como não estudar a astrologia em movimento, né? O céu em movimento. E, principalmente, para quem pretende um dia trabalhar com astrologia, não se trabalha sem estudar o céu do movimento. Então, dentro da formação, que eu chamo a minha formação em astrologia, a gente tem 3 módulos. Esses 3 módulos, eles começam com o primeiro programa de astrologia, que é o estudo, que é o conhecimento de todas as técnicas, de todos os simbolismos que compõem a análise de uma carta astrológica, né? Que até a gente fala carta natal, sim, porque um evento nasce numa determinada data também. Um casamento nasce numa determinada data, assim como nasce uma criança. O lançamento de um livro, uma reunião, pode se levantar a carta natal, a carta astrológica desse dado momento. Então, para tudo, a base é esse céu a princípio congelado. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, que é a, o espelhamento do céu que nos assistiu nascer, ou que assiste qualquer evento ou qualquer pessoa vir ao mundo. Esse céu, ele é um retrato, ele é um espelhamento de uma história inteira que vale da primeira até a última respiração. Vocês têm me ouvido falar muito sobre isso, e ali tem tudo, né? Toda a potência a ser vivida ao longo de uma vida inteira. Então, muitas vezes, quando a gente começa a estudar e vai se aprofundando no estudo do mapa, nós vamos perceber que muitas das informações que a gente obtém pelos estudos não são tão facilmente detectadas nas nossas vidas quando a gente pensa no nosso próprio mapa. Isso aconteceu comigo quando eu, aos 20 anos de idade, calculei meu mapa e estava começando a estudar, e eu dizia, gente, mas será que isso aqui sou eu mesmo? Certas coisas do meu mapa estavam ainda muito adormecidas,
quer dizer, do meu mapa, do mapa da minha vida, né? Da minha própria estrutura. Era muito menina, era muito jovem, tinha muita coisa para viver, muita coisa para desabrochar. Outras eu sentia assim que estavam explodidas na minha vida. Ali era quase que um tapa na cara, tipo, olha só, isso aqui é você, isso aqui tá muito presente e eu me identificava com aquilo e aquilo me ajudou também, essa informação me ajudou bastante a trabalhar essas potências muito primárias ainda, né? Muito pedra bruta. Né? Então, isso aí é o estudo do mapa de nascimento, que vai ter, né, toda uma vida para ser realizado, vivido, desenvolvido, despertado. E, na verdade, não vou dizer que a gente consiga despertar tudo que tem de potência dentro da gente. Então, estudar uma ferramenta como a astrologia ajuda a gente a investir energia naquilo. De fato, será isso aqui está presente? Então, deixa eu tentar. E aí isso é como se você estivesse cultivando, nutrindo alguma coisa que está ali adormecida. Você acordasse uma força e desperta, a ideia do despertado. Né? Muita dormir fala muito do despertado, da gente poder despertar nossas forças. E através de todo esse conhecimento, que é aí de luz e sombra, que vocês estão mais do que já aptos a falar sobre isso, a entender essa parte. Agora, o céu que estava lá congelado, ele continuou se mexendo. Os planetas continuaram andando, a Terra continuou girando e tudo vai se modificando, nada mais se repete igual ao nosso nascimento. Ele é único. Esse céu nunca mais vai acontecer de novo. Mas esses astros que foram, né, desenhados no céu do nosso nascimento, eles estão caminhando dentro do próprio mapa astrológico. Eles estão em movimento. Isso é uma das coisas mais importantes, que aí eu estudo de cada momento da nossa vida em que uma dessas sementes é acordada, despertada, que algum processo que está ali travado, às vezes abre. Outros que estão tão disponíveis sempre, de repente você diz: nossa, isso aí a vida inteira foi tudo bem, agora tá difícil, não estou conseguindo. É uma experiência importante também. Então, nós vamos marcar os ciclos da nossa vida. E os ciclos da nossa vida, eles são estudados em astrologia com 4 técnicas. Essas 4 técnicas se chamam direções, progressões, trânsitos e revolução solar. Para facilitar, já que eu acho que muita gente aqui vai poder continuar esse estudo e vai trabalhar um dia com astrologia, eu comento com os clientes que, para facilitar, as direções e progressões, elas têm o mesmo valor e intensidade em termos de experiência. Elas têm o mesmo sentido, eu vou explicar tudo para vocês, eu vou dar uma aula sobre isso hoje, sobre o que são direções, progressões, trânsitos, revolução solar. Então, eu sintetizo essas 2 técnicas num nome chamado direções, e eu vou explicar por quê. É mais fácil entender a palavra direções, ela tem mais impacto direto em quem não conhece, do que a palavra progressões. Mas é o progresso, é nosso progresso na vida, através de nossas direções. Depois nós temos os trânsitos, que é uma palavra fácil de entender, e depois Revolução Solar. Então eu estou só dando uma prévia para vocês do que nós vamos ver agora nessa aula. E para fazer a Revolução Solar, que é o mapa calculado para o dia do nosso aniversário, é preciso conhecer uma outra técnica chamada sinastria. E a sinastria é uma joia, é como se fosse uma cereja do bolo, não sei nem se é cereja do bolo, acho que é uma torta maravilhosa, que estuda a potência dos encontros. Como, através de um mapa e de outro, nós podemos fazer uma conexão entre essas 2 vidas e poder entendê-las em conjunto. E a Revolução Solar é uma técnica que vai usar o mapa do dia do aniversário
comparado e conectado com o mapa do nascimento. É uma sinastria. Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que é cada uma dessas técnicas. Fiquei trabalhando o final de semana inteiro nisso, trazendo para vocês umas animações, umas figurações que analogicamente fica bem mais fácil da gente entender qual é a diferença entre uma e outra e a importância disso na nossa vida, como forma da gente conhecer mais a própria astrologia, como forma de conhecer o aqui e agora, como forma de conhecer o que nós temos pela frente de oportunidades, como forma de conhecer o que foi vivido e ressignificar o que foi vivido, né? Então, a gente tem a chance de dar sentido ao que passou, a bênção de estar no aqui e agora, entendendo o momento que a gente está vivendo. E essa fantástica porta que se abre, que é o que a gente chama de uma previsão. Essas técnicas são chamadas técnicas de previsões, só que eu tenho bastante cuidado com a palavra previsões, porque eu não trabalho com previsões de fatos, de acontecimentos, de uma forma determinista, mas como a tendência as coisas se desencadearem ao longo da nossa vida com as oportunidades, dando significado ao que nós queremos também alcançar no futuro. Ficou claro para vocês essa primeira explanação? Tudo certo? Então podemos agora, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, a gente vai pensar no céu em movimento como a gente tendo uma viagem, a fazer a vida como uma jornada. Acho que essa ideia da jornada ela é muito usada, inclusive, por exemplo, Campbell fala da jornada do herói. Nós temos todo esse conceito de uma grande jornada na vida. Então, eu vou imaginar uma grande viagem, uma grande jornada. O que são as direções? As direções, a Dona falava para a gente que ela era como se fosse o nosso destino. Evidentemente que a gente também tem que ali ter cuidado com a ideia de destino, porque não é que vai acontecer um fato de uma forma pré-determinista ou determinista para a astrologia. Nós temos que entender destino como o caminho que a vida naturalmente vai fazer. Então, eu fiz uma analogia com uma estrada. As direções é essa estrada que nos leva aonde nós temos que ir. Eu dou um exemplo. Se eu tenho que sair de São Paulo e chegar no Rio, e vamos dizer que eu não conheça a estrada, e eu coloque no GPS, olha, eu preciso chegar no Rio, tenho algo para fazer no Rio, essa é minha direção. Se o GPS me deixar em Santa Catarina, tem uma coisa errada. O destino da minha viagem era chegar no Rio de Janeiro. Então, o Jung fala que o livre-arbítrio é você escolher o caminho que deve ser feito. Então, nós vamos ter maneiras de atravessar esse caminho, de viajar por esse caminho, mas esse caminho precisa ser feito. Então, essa é a nossa estrada, onde nós encontramos, por esses cálculos, todos os movimentos do céu em movimento, que apontam estes caminhos. Claro que não é um caminho só, são vários caminhos num período bastante generoso. As direções, elas têm um prazo de cada aspecto que o céu faz, né, do planeta em direção em relação ao mapa de nascimento, tem uma duração, um prazo de duração de 2 anos. Então, é uma análise a médio prazo. Eu normalmente falo, 2022, 23, 23, 24, 24, 25, eu vou no grupo de 2 em 2 para poder entender os passos que a vida está me levando a dar, né? Semelhante também a um rio que
só o maluco do ser humano que faz ele subir montanha, mas ele não vai subir montanha naturalmente, que ele vai encontrar, vai cavar o seu leito e vai chegar no seu destino. Então, é o caminho natural da vida. Essas são as direções. Uma coisa importante de falar para vocês em relação às direções é que ela não usa o tempo cronológico. Claro, quem fizer o programa de progressões, direções e trânsitos, eu vou explicar exatamente qual o tempo que se usa, claro, e aí explicar os cálculos, explicar tudo, né? Desde todos os... É um programa que dura 10 meses, mais ou menos quase um ano. Então, ele é bem rico mesmo. Mas, só para adiantar vocês, não se usa aqui para o cálculo das direções o tempo cronológico. O céu em movimento opera nas direções e progressões num tempo que a gente não conhece, que é um tempo chamado tempo sideral. E aí, falando filosoficamente, nós podemos operar no tempo cronológico de Cronos. O dia tem 24 horas, agora são 7 horas e 21, 2 minutos, e isso é calculado e a gente conhece esse tempo. Esse tempo das direções, que é calculado com o tempo sideral, pode se chamar tempo de Kairos, que é um tempo dos acontecimentos, do momento, do aqui e agora. Um tempo que ele dilata dependendo do estado de espírito da gente, e ele atravessa com uma velocidade absurda, dependendo do nosso estado de espírito. Então, trabalha com outro tempo. Então, não adiantaria a gente dizer, mas como é que se faz o cálculo de uma progressão de direção? Tem que se estudar exatamente qual o tempo que se usa, como é que isso funciona no cálculo, e aí vocês vão entender que esse é a primeira grande camada de estudos das chamadas previsões. Então, a gente vai passar por esses caminhos, vai enxergar um monte de coisa no meio do caminho, temos ali as nossas direções. Ok. Agora, o que pode acontecer? As direções podem ser fluentes, favoráveis, tá? O campo está aberto, a energia está fluindo. Então, eu estou caminhando, indo em direção a uma festa. Vou curtir minha festa. Eu falo isso muito para cliente, você está indo para a festa, vai curtir, vai ser uma noite ótima, maravilhosa. Então, você está na direção para viver um momento criativo, um momento favorável. Agora, eu posso ter direções desafiadoras. Eu tenho que percorrer esse caminho na direção de um incêndio, eu tenho que apagar um incêndio. Sabe aquela época da vida que você diz, se a vida está me levando só, é tudo apagando incêndio. Segura a onda. São desafios que precisam ser vividos, fazem parte da vida. Isso está no meu caminho. E aí eu comento com os clientes, você está saindo de São Paulo, indo para o Rio, para resolver um pepino de trabalho. Mas tem que ir. Se não resolver o pepino de trabalho, você não vai progredir. Então, a gente tem, claro que não é uma só, que eu estou generalizando, você tem direções favoráveis e direções desafiadoras ao mesmo tempo, e aí cada uma numa área. Às vezes é desafiadoras no seu trabalho, às vezes é desafiadoras no teu bem-estar psíquico, emocional, espiritual, às vezes é favorável do ponto de vista afetivo, familiar, enfim. Então, isso vai mostrando, as pessoas vão me contando, tipo assim, Cláudia, assim, eu estou pensando muito, não tenho dinheiro a vida toda, eu acho que eu vou dar entrada num apartamento. Aí você olha a direção, tem um aspecto com a lua. Eu digo, cara, tá indo, é isso, é isso. É agora, agora era o momento. Demorou tanto, Cláudio, mas era agora. A direção era essa. Essa é a linha do nosso destino. É o que vai dar aqueles pontos chamados dos pontos importantes no novelão, na série que a gente está assistindo, aqueles momentos críticos que cenas do próximo capítulo, cenas do próximo episódio. As direções marcam muito esses momentos, né? E são pouco faladas, né? Hoje virou moda falar de Revolução Solar. Imagina, por último eu vou colocar a Revolução Solar. Então, primeiro eu tenho que entender para onde é que eu estou indo. Não adianta eu estar pegando um trânsito XYZ, eu não sei nem para onde é que eu estou indo, o que eu vou fazer lá. Eu sei que eu tenho que ir para o Rio, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa lá. Eu estou indo para uma festa, vou encontrar uma amiga, ou eu estou indo para negociar alguma coisa, eu estou indo para fazer um tratamento de saúde. Depende, a direção que vai me dizer o que você vai fazer nesse lugar que você está indo, né?
Então, essa estrada lá chegando no final, apagando incêndio. Agora, o que são os trânsitos? Os trânsitos são, a palavra já diz, que trânsito eu vou pegar entre a saída de São Paulo e a chegada no Rio. Isso vai definir muito os nossos momentos de vida cotidiana. Então, por exemplo, se eu sei que eu estou indo para um lugar e eu estou pegando, eu estou com fome, eu quero parar para comer alguma coisa, esse é meu trânsito do momento. Se eu não comer ou se eu não tomar um cafezinho, eu sou capaz de dormir na estrada e não vou chegar lá. Então, o trânsito é muito importante para que a gente possa estudar as oportunidades no caminho e de que maneira a estrada se encontra. E aí nós temos os trânsitos chamados favoráveis. Aí o nosso carro vai tranquilamente caminhar em direção ao destino, na sua direção. Está lá o carrinho, sem pegar trânsito nenhum, sozinho nessa. Quem dera, né? Sozinho na estrada só para ele, ok. O fluxo está legal. Aí nós temos trânsitos desafiadores. Aí a pessoa saiu e, tum, já começou a engarrafar o trânsito. Então, vai ter que ter paciência, vai ter que esperar, às vezes vai ter que pegar uma saída alternativa, vai ter um desvio na estrada, mas tem que seguir naquela direção. Então, aqui nós temos momentos desafiadores, e aí a gente vai dizer, ó, dá um tempo, segura a onda, deixa desengarrafar, resolve tais coisas, porque esse engarrafamento são coisas que precisam ser resolvidas. Não é para ficar parado, como eu estou mostrando aqui, é só mostrando que tem um trânsito que está mais complicado e que, obviamente, vou chegar um pouco depois, vai demorar mais para chegar, enfim, eu vou ter que calcular direitinho. Eu posso, através da astrologia, saber que eu vou ter um engarrafamento no meio do meu ano, então eu posso me programar para evitar as consequências negativas desse engarrafamento. Por isso que a gente faz previsão. Não é para ficar sabendo o que vai acontecer. Eu não acho graça saber o que vai acontecer. Eu acho importante saber como lidar com aquilo que tem no meu caminho, como a gente faz. A gente olha a previsão do tempo. Cara, vai chover? Não vai chover? Vai ter tempestade? Mesmo quando a gente vai fazer um voo, como é que está o tempo? Será que vão cancelar o voo? Aí você já se programa, eu já olho 3 dias antes. Gente, o dia que eu vou viajar, está programado uma tempestade pela previsão do tempo. Eu vou dizer, bom, deixa eu já avisar lá que, por acaso, se cancelar o voo, eu não vou poder chegar. Eu já dou um jeito naquilo, também não posso fazer mágica, né? Então, esses são os trânsitos desafiadores. Aí nós temos as composições. Eu posso ter uma direção favorável, estou indo lá para a festa, comemorar o aniversário do meu amigo, da minha amiga, vou encontrar as pessoas que eu estou sem ver muito tempo, vou me divertir, vai ser uma noite ótima. Então, as direções são favoráveis. E, além de tudo, o trânsito está fluindo muito bem. Eu sou capaz até de chegar antes da hora, poder, né, ir no cabeleireiro, dar um corte legal, vou poder me maquiar bonitinha, vou poder fazer as coisas que eu quero. Assim, eu estou fazendo uma analogia, tá, gente? Nas direções significa você poder dar um passo maior no seu trabalho, o caminho está liberado, você tomar uma decisão, por exemplo, na direção de uma realização pessoal, familiar, enfim, né? De gerar uma criança, ou de adquirir uma casa, ou de alugar uma coisa, ou de organizar a sua vida financeira. Então, eu posso ter um trânsito que me ajuda a chegar bem preparada a esse momento favorável nesse caminho da direção. Então, aqui nós temos a possibilidade de uma direção favorável com trânsitos favoráveis. Aí nós temos direções desafiadoras com trânsitos favoráveis. Olha que riqueza você poder estudar. Ó, tá indo pagar o incêndio, mas a viagem vai ser tranquila. Então, você pode se programar para chegar antes, para estar bem preparada, para resolver aquela questão, aquele pepino que tem para resolver. Então, nós temos aqui essa possibilidade de uma direção desafiadora com trânsitos chamados fluentes e favoráveis. Aí temos direções favoráveis com trânsitos desafiadores. Aí choveu no meio do caminho, a escova acabou,
a maquiagem você já está suada, o vestido já pegou ali um pouco de barro no meio da chuva. Gente, curte a festa do jeito que dá. Você vai chegar na festa, mas pode chegar atrasado, já avisa para os amigos, olha, vou chegar atrasada, não conta comigo lá no início. Enfim, ou se programa para poder chegar, sair antes. Então, quando essa programação, quando a gente pode se dar o luxo de antecipar certas coisas e poder se organizar para não sofrer tantas consequências das obstruções que nós temos no meio do caminho, não que você não deva atravessá-las, é importante atravessá-las por conta do nosso próprio da própria constituição da nossa humanidade, daquilo que somos, da nossa personalidade, da nossa vida. Isso aí é uma bênção que a astrologia traz para a gente, poder ter essa programação antecipada. A mesma coisa, eu estou falando num futuro, no presente, no futuro, mas eu posso olhar um período da vida que a pessoa me conta, olha, aconteceu isso, foi um momento incrível, mas eu tive muito trabalho para chegar lá. Então, ela vai me contar, exemplo, uma direção favorável, ela conseguiu o emprego que ela estava procurando há muito tempo, só que ela diz assim, você não sabe o que eu passei ali para conseguir me manter naquele emprego, para chegar onde eu tinha que chegar, as confusões todas que aconteceram e a superação disso, ou até o enriquecimento do valor daquilo que eu conquistei devido às dificuldades que eu passei durante aquele período. Então, eu posso estudar isso também lá para trás, tentar ressignificar aquele trânsito difícil e aquela conquista positiva que a pessoa teve num determinado momento. Aí temos o caso, aí a vida está difícil, né? As direções desafiadoras e os trânsitos difíceis. Aí você tem que pagar o incêndio para tudo. Aí só com um caminhão de bombeiro mesmo, abrindo o trânsito, tipo assim, passa do lado, fecha a pista do lado, deixa passar. Ou seja, tem momentos na vida que, de fato, a gente está caminhando para uma experiência bem desafiadora, uma experiência difícil, de crescimento, de evolução, de progresso, por superação, e, ao mesmo tempo, atravessa o caminho, é um caminho, vamos dizer, um caminho bem difícil, né? Um caminho mais obstruído, com mais desafios para poder chegar lá e resolver uma questão que tem que ser resolvida, passar por alguma coisa que faz parte do nosso próprio crescimento. Isso aqui são as possibilidades que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês como talvez não seja tão simples assim, na hora que você coloca os diversos trânsitos no período de um ano e as diversas direções no período de 1 ano e meio, 2 anos. Vocês vão ver que tem de tudo um pouco. Eu tenho um exemplo aqui, e eu vou começar agora a mostrar para vocês o céu em movimento primeiro. Fiz um mapa hipotético, um exemplo, que é. Ficou claro para vocês isso? Tá claro? Tá tudo certo? Tá, maravilha. Ó, esse é o nosso exemplo. Vocês já conhecem o desenho de um mapa astrológico. Ele é uma pessoa que nasceu no dia 20 de fevereiro de 78, às 13h32 na cidade de São Paulo. Então, tem esse mapa. É um mapa marcado, bastante marcado pela casa 9, com o Sol na casa 9, com a Lua na casa 2. Tem ali um grande triângulo, né, que é uma benção. Esse mapa, eu botei umas dados, assim, aleatoriamente saiu esse mapa. Então, por acaso, apareceu um triângulo grande ali dos signos de água relacionados à área profissional. Então, a gente pode pensar que, em um certo momento, a passagem de alguns planetas por esse triângulo vai facilitar enormemente a realização dessa promessa do mapa, que é essa realização. Porque a gente trabalha com o mapa como uma promessa, o entendimento de quem nós somos e do que nós podemos construir ao longo da vida. Vocês sabem que o signo é uma potência e as casas são as áreas dos acontecimentos, das nossas vivências. Então, quando é que será que esse triângulo vai estar ativo? Isso é o que nós vamos estudar nas progressões, direções, trânsitos e em algumas revoluções solares. Então, vou mostrar aqui um trânsito. Peguei o trânsito
do dia que eu fiz esse mapa, que foi no final de semana, e aí o Sol em Libra, estava em Libra, e vou mostrar onde ele vai estar no mapa dessa pessoa daqui um mês. Então, pronto. Daqui um mês, o Sol sairá da quinta casa, onde ele estava hoje, né, onde ele está hoje, e ele já estará na sexta casa no próximo mês. Ele vai atravessar toda a quinta casa, que vocês sabem qual é o significado, e ele vai começar a esquentar, a iluminar, a esquentar os motores da casa 6. Aí, a Lua. Agora, olha a diferença do movimento dos astros, que é a coisa mais bonita do mundo. A Lua, no dia que eu preparei essa aula, estava no signo de Capricórnio, ali pelo grau, não sei exatamente, mas estava lá pelo grau 12, por ali, 10 mais ou menos, de Capricórnio. Aí, olha olha o que ela vai andar em um mês. Olha só, em um mês, a Lua deu a volta inteira no mapa e ainda avançou 2 casas, porque a Lua ela anda mais rápido ainda do que o Sol. Aquela coisa, a, o mês tem 30 dias e a Lua dá uma volta inteira em 27, 28 dias. Então, ela anda um pouco mais do que o zodíaco inteiro. Então, a Lua partiu do Capricórnio, passou pelo Capricórnio e hoje ela se encontra no signo de Peixes, praticamente no meio do céu dessa pessoa, mostrando os trânsitos rápidos pelas casas. O Mercúrio, no dia que eu calculei, que é mais ou menos como hoje, foi no final de semana, estava no grau 20 e poucos de Libra, parecido com o Sol, e ele vai andar mais do que o Sol, e ele já passou pela casa 5, já passou pela casa 6 nesse mês, e agora está movimentando, o Sol está iluminando e esquentando os motores, e o Mercúrio está movimentando, arejando a 7ª casa. Momento bom para os diálogos, para os acordos. A Vênus. A Vênus, nesse dia, está em Virgem, na casa 3 dessa pessoa, e daqui um mês ela vai estar praticamente em cima do Plutão. Ela vai andar menos ali. Quer dizer, vai andar mais ou menos como o Sol, vai andar tipo um signo, né? Da metade Virgem, metade de Libra, e vai transitar nesse período uma parte na casa 3 e uma parte na casa 4. Ou seja, o acolhimento, a amorosidade, os cuidados com a família e com o meio entorno, que seria a casa 3 para a casa 4. E o Marte, ele se encontra no signo de Escorpião, ele se encontra na quinta casa, semelhante ao Sol e Mercúrio no dia do cálculo, e ele vai andar o que o Sol andou. Quer dizer, vai chegar onde o Sol estava. O Marte anda mais lentamente, ele estava mais à frente, mas ele chegou também junto com o Sol. Então, nós temos aqui o céu em movimento dos planetas rápidos. O estudo dos trânsitos dos planetas rápidos, ou seja, em que casa ele está e que conexões ele está fazendo com o mapa de nascimento com os outros planetas, é o horóscopo personalizado. É o dia a dia. Então, o trânsito vamos dizer, a Vênus vai agora fazendo uma conjunção com Plutão. Vamos dizer que ela esteja fazendo uma conjunção com Plutão hoje. Vai durar 3 dias. Nesses 3 dias é um horóscopo, é aquela coisa assim, o que está acontecendo nesses 3 dias? É a dica, aproveita para isso, muda, limpa, faz faxina, desapega, cuida daquilo que é mais profundo. Enfim, aí todas as coisas que vocês aprendem, inclusive, nas terminologias importantes do curso básico, né, do curso de mapa natal, né, que seria uma Vênus-Plutão, mas aí vai ter a aula do que é uma Vênus-conjunção-Plutão, o que é uma Vênus-quadratura-Plutão, o que é uma Vênus-trígono-Plutão, e assim vai por todos os aspectos. Então, aqui são trânsitos rápidos, que é um estudo dos movimentos do dia a dia mesmo. A Lua, gente, não dá nem para... Porque ela vai mudar, se ela muda os aspectos,
Três, quatro vezes ao dia. Tipo assim, são os humores. A gente acorda de bom humor, daqui a pouco está meio irritado, daqui a pouco está empolgadíssimo, daqui a pouco está exausto. Então, a Lua vai ser usada só para casos muito, muito particulares, de horas, momentos, né? Em termos de que momento, que hora do dia é favorável ou não fazer alguma coisa. Mas aí é muito mais raro usar isso. Agora vamos estudo. Isso aqui é muito importante, porque aqui são aqueles trânsitos do carrinho que vai estar engarrafado, não vai estar engarrafado, os períodos maiores, que vai marcar um ano inteiro, que você estuda, que profissionalmente a gente faz exatamente estudo dos trânsitos. São os planetas lentos. A gente começar por Júpiter. Júpiter hoje está naquela posição ali né, dos primeiros 10 graus de touro. Daqui a um ano, agora olha a diferença. Eu fiz para um mês os trânsitos rápidos. Daqui a um ano, o Júpiter vai chegar aqui. Nesse um ano, ele atravessou a casa 11, atravessou a casa 12, passou pelo ascendente e agora vai ficar na casa 1. Isso é uma interpretação. Na medida que ele vai avançando, ele vai fazendo conexão com outros planetas, que eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Né? Exemplo, quando o Júpiter chegar aqui em cima do Júpiter natal, quando ele daqui a um tempinho, ele vai fazer também o aspecto favorável com Mercúrio, ele vai fechar esse trígono. Enfim, aí né, já é uma coisa mais avançada. Mas é isso, entendendo que o Júpiter ele tem esse, dos planetas lentos, ele é o mais rápido, porque a gente estuda muito pelas casas, é muito importante estudo o Júpiter pelas casas ao longo do ano. Depois nós temos o Saturno. O Saturno hoje está nos primeiros graus de peixes, daqui a um ano, olha só, andou pouco, né? Não andou tanto quanto Júpiter. Vai continuar na nona casa, vai apertar os parafusos, vai estudar, cara, vamos lá. Quais são suas responsabilidades com o que você acredita? Né? Encontra o caminho, está na hora de preparar o seu futuro. O Saturno ali, né, mostrando simbolicamente que é o momento de, né, botar pilha de responsabilidade na casa 9. Depois Urano. Agora você vê cada vez mais lento. Ele hoje está aqui, daqui a um ano ele está aqui. Ele anda pouquíssimo, aí vão ser só os aspectos mesmo que ele forma. Então, ele vai formar aspectos com fulano, e aí vocês vão ver que são menos trânsitos. O Netuno vai andar micro, e o Plutão quase nem anda um ano. Assim, ó, foi. Esses são os trânsitos que vão rechear a análise das direções, que é a grande segunda camada. Ficou claro aqui para vocês? Posso avançar? Ok? Agora, uma tabela de cálculo das direções dessa pessoinha aí. Então, eu botei de setembro de 2023 até outubro de 23. É um ano e meio. Aqui tem um ano e meio, mais ou menos, tá? Porque tá ali, eu acho que por trimestre. Opa, o que eu fiz aqui? Não. Deixa eu só caminhar aqui, gente, rapidinho. Eu mexi no mouse errado. Tá, vamos agora para cá. Então, o que nós temos? As primeiras. Desculpa, não são direções. Perdoe-me. São trânsitos rápidos. Setembro e outubro de 2023. São dias. Dias. Então, do dia 30 de setembro até o dia 2 de outubro, essa pessoa tem Marte quadratura com Marte. O que você vai dizer para ela? Evita a rota de colisão, por favor. Não tem pulso firme. Enfim, tem toda a interpretação do que é o Marte quadratura com Marte, mas é um alerta. Inclusive, eu pintei em vermelho. Ao mesmo tempo que tem um Mercúrio sextil com Marte entre 30 e o dia 1º. Vamos conversar antes de brigar? Olha que bonitinho. São duas tendências quase que opostas. Tá? Assim, você está afim de quase dar porrada. Aí,
para aí, vamos conversar? Vai funcionar. Vai baixar a pressão, vai baixar a fogueira e as coisas podem se resolver, ainda assim você está em um período de estresse. Aí, entre o dia 2 e o dia 3, vai ter Mercúrio quadratura com Júpiter. Entre o dia 3 e o dia 5, vai ter Vênus sextil com Júpiter. Ali você para de discutir e pega no colo, vai fazer uma coisa gostosa, vai fazer uma comidinha boa, vai estudar uma coisa interessante. Aí depois tem Vênus com oposição com Mercúrio. Esse período todo, já a comunicação está mais truncada. Bom, aí vai ter Vênus conjunção com Saturno, vai ter Marte trígono com Júpiter, aí vai falar que o Mercúrio vai entrar em Libra, está mostrando, o Sol vai trígono com ascendente, Marte trígono Mercúrio, Mercúrio sextil com, não, desculpa, é Marte sextil com Saturno, teria que ser verde, e aí o Mercúrio quadratura com a Lilith, que é o vermelho. Então, vocês veem que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, uma semana, nós temos esse horóscopo todo esse bando de informações para a gente poder até escolher um dia específico em que eu estou mais tranquila para resolver certas coisas, ou eu tenho que estar mais alerta. Aí as pessoas me perguntam assim, Cláudia, eu tenho que dar uma palestra. Aí está lá, não pode adiar. Mercúrio quadratura com Júpiter. Não fala muito, fala o suficiente. Tenta não julgar, tenta fazer de maneira a obedecer à sua ética, os seus valores. Ela vai deixar de dar palestra? Imagina, claro que não. Então é só um cuidado, vai dar tudo certo, mas ela precisa cuidar. Ela pode ter uma avaliação, às vezes, que vai mexer com ela. Alguém faz uma pergunta, aquelas cabeludas, fica firme. Não fala demais, não tenta justificar o que você não conhece. Se você não souber, diz, não sei, seja franca. Isso seria o aspecto do Mercúrio quadratura com Júpiter. Aí, mostrando um trânsito lento. E aí vou mostrar, começa em outubro, vai até março do ano que vem, aqui eu estou com 6 meses, começa com um trânsito de Urano sextil com Marte. Vai até agora, está terminando agora. Eu sei, como um trânsito de Urano dura um ano, isso começou no ano passado, começou em 2022. Aí tem uma galera aqui, que é uma galera que vai acontecer ao mesmo tempo, que é um trânsito de Urano com o meio do céu e um Netuno quadratura com Júpiter. Eu vou orientar em relação a uma área que está engarrafada e uma área que está livre. E lá na frente vai ter, a partir de fevereiro, o trânsito de Plutão dura 2 anos, vai ter um trânsito de Plutão quadratura com Quirón. Aí vem os trânsitos de Saturno. Os trânsitos de Saturno, eu coloco num bloco, tem um grande bloco hoje importantíssimo, que é o Saturno conjunção com o Sol, insistiu com Quirón, e aí depois vai ter 3 parcelas de Saturno, trígono com Lilith, Saturno conjunção com Vênus, Saturno quadratura com ascendente. E por último, não. Aí nós temos aqui uma série de Júpiter, que aqui está até bem leve, normalmente tem mais trânsito de Júpiter, aqui nesse caso não tem muito. Então, tem um momento que as coisas estão expandindo, outro momento que estão indo além do limite, outra que está expandindo de uma forma razoável. E aqui eu não vou explicar muito, não, porque aqui vai confundir um pouco vocês. Mas essa é uma lua progredida que demora muito pouco tempo. Então, eu paro o cliente, eu coloco junto da folha de trânsito. Isso no programa, no curso, eu explico por que eu faço isso, que fica mais fácil para ele entender esse momento menor nessa planilha, mas é uma direção, é considerado uma lua progredida. Aí temos o exemplo das direções e progressões. Vocês veem aqui, tem 1 ano e meio, não 1 ano e meio, não, tem 1, 2, janeiro inteiro, 1 ano e meio, de todo o ano de 2023 e o ano e metade de 2024. Olha a quantidade de direções que tem agora. Aí essa aqui já acabou, essa já acabou, já acabou, já acabou, já acabou. Essa aqui vai acabar, está acabando agora em novembro, essa aqui vai acabar em dezembro, essa aqui vai acabar em janeiro, essas aqui seguem. Essas aqui são as que estão, são 2 anos que eu vou trabalhar esse momento aqui, ó. Está vendo que não é tão simples como eu coloquei, a direção é desafiadora, apagar incêndio, ou vou fazer festa, aqui eu tanto apago incêndio quanto eu faço festa ao mesmo tempo. Quem vai me definir são as áreas
onde estão esses planetas, a qualidade desses planetas. Tá? Estou mostrando para vocês que tem muita coisa para a gente estudar para compreender o céu em movimento, compreender nossa vida ao vivo e a cores. Né? Vamos lá. A Revolução Solar. Olha o que é a Revolução Solar. Estou no caminho. Tem uma direção, tem um trânsito. Aí, naquele ano, eu vou visitar aquela casinha, aquela casa astrológica. É lá que eu vou fazer a festa para conhecer. Né? Aí vou lá para conhecer da família que está brigando. Ou, nossa, gente, eu vou, né, vou casar, vou arrumar minha casa, enfim, vou ter um trabalho. Então, a Revolução Solar ela mostra ao longo do caminho, naquele ano do aniversário até o aniversário, quais são os destaques do ano. O que pode acontecer? Eu, normalmente, quando eu começo a atender uma consulta de previsões, eu, de cara, levanto a Revolução Solar e ponho ali para eu olhar. Eu olho e vejo, o Sol está em tal casa, a Lua está em tal casa, o ascendente está aqui, está caindo em tal casa. Eu tenho uma visão dos pontos de luz do ano. Não interpreto, vou para a direção, vou para o trânsito e depois eu já meio que orientada, sabendo quais são as áreas que estão em evidência. E aí sim, a Revolução Solar ela vai me dar a possibilidade de reforçar a análise que tem nos trânsitos, nas direções. Ela pode reforçar. Ela pode abrir uma janela para um conflito que está sendo vivido, então ela pode mostrar que tem janelas. Ela pode, num momento muito legal, mostrar que você vai ter desafios e tem que cuidar desses desafios que já estão no trânsito, ou ela pode trazer outras informações que não apareceram no trânsito. A arte de fazer tudo isso é conectar tudo isso, né? Bom, essa é a Revolução Solar. E o que é uma sinastria? Aqui eu vou só falar uma coisa que eu sempre falo até em consulta. Existem relações muito simbióticas. A gente tem momento, quando se apaixona, por exemplo, eu e tu somos uma coisa só. Nos fundimos num eu. E eu brinco que aqui a gente diz, só vou ao cinema se você for. São relações ou momentos da nossa vida em que nós temos a simbiose com o outro. Eu perco a identidade, o outro perde a identidade, e nós nos tornamos algo que não somos nem nós, nem eu, nem tu. Mas isso é normal nas relações, somente nas épocas de paixão. Depois nós temos padrões de relacionamento. Aqui estou eu, aqui estás tu, e a gente se esbarra por aí. Quando a gente fica com uma pessoa, se encontrar, encontrou. Então, assim, ó, estou indo ao cinema, se você for, a gente se esbarra. Quem sabe essa noite a gente fica junto. Então, são relações chamadas tangenciais. Tem momento que a gente precisa dar uma separada ali para ficar em contato, não perder o contato, mas ter os mundos muito separados. Exemplo, casais que um dia, depois de muitos anos casados, resolvem morar em casas separadas. Eles estão casados, mas em casas separadas. E passam a ter esse padrão durante um certo tempo. Aí temos esse outro padrão. Eu estou aqui, tu estás ali, eu só vou ao cinema se você não for. Aí são os momentos de total separação, afastamento, não está nem aí com a vida do outro, o outro não participa das coisas. Esse é um padrão bem difícil nas relações, né? Ou quando não tem um encontro, quando você se apaixonar por alguém, essa pessoa não está nem aí para você. Então, não tem, nem fica, nem passa aquela noite com a pessoa. Nada. Não rola, né? Então, isso tudo eu vou usar esses conceitos, essas ideias que são bem do campo da psicologia, nas análises de sinastria, quando você trabalha com casais, com sócios, enfim. Aí nós temos o que a gente vai buscar ao longo da vida nas nossas relações. Aqui estou eu, aqui estás tu, eu, tu e nós. Então, nós teremos zonas interativas, zonas em que vamos ao cinema juntos,
Porém, eu posso um dia querer ir ao cinema sozinho e você também poderá ir com seus amigos. Não preciso estar o tempo todo grudado numa pessoa. Essa é chamada relação interativa mesmo. Essa é uma relação bem saudável. O que acontece? Esses círculos não são, para, mais uma vez, o céu em movimento. Você não está ali o tempo todo numa relação em que tá tudo bonitinho, eu tenho o meu mundo, você tem o seu, que todo mundo sabe disso. E o nós está todo preservado. Inclusive, no campo do nós tem conflito. Tem conflito. Isso tudo eu estudo na sinastria. Mas o campo do eu e do tu separado não é nem conflito, nem harmonia. São mundos diferentes, de respeito. Você respeita o outro, não é parecido com você, não é igual. Você não tem que ser, porque senão vai dar ruim, né? Vai virar, vai afastar. Então, tem momentos que esses círculos ficam mais próximos um do outro, eles se afastam mais, tem momentos que se afastam muito, mas a tentativa numa sinastria é fazer com que um casal, do que duas pessoas, um pai e um filho, uma mãe e uma filha, enfim, possam preservar esse estado de conforto no relacionamento, né, que é um nós e tudo. Aí vou mostrar aqui um exemplo de, deixa eu ver, duas pessoas. Só vou mostrar para vocês aqui, eu não vou fazer porque é bem mais complexo, mostrar só como é que a gente pode pensar uma sinastria. Eu vou botar pontos de conexão direta, assim, onde fez assim, ó, tum, é tipo um imã. Então, aqui, ó, a lua do exemplo um está caindo exata. Ah, eu tenho que tirar vocês, botar vocês aqui para cima. Ok. A lua do exemplo um está caindo exatamente em cima do Mercúrio e Marte do exemplo 2. Fez uma conexão. Eu vou interpretar isso. A Vênus do exemplo um ou a Lua do exemplo um, enfim, é mútuo, né? A Vênus no exemplo um está fazendo uma conjunção com a Lua do exemplo do número 2 e a Lua com a Vênus. Enfim, é mútuo isso. E o outro exemplo seria o Marte de um mapa fazendo conjunção com a cauda do outro. Tem várias outras coisas, tem trígonos, tem quadraturas. Isso é só para ilustrar para vocês a potência de uma sinastria. Aí eu gosto muito de olhar esses mapas separados para fazer aquela coisa, o que separa, o que une, mas tem muitas pessoas que preferem esse desenho. A gente tem que fazer quando botar um mapa dentro, outro fora, depois inverter, o que está fora vai para dentro, o que está dentro vai para fora. Mas aqui só mostrando o que a gente viu no outro, a Lua de um com Marte e Mercúrio do outro, está aqui. Depois, a Lua de um com a Vênus do outro, está aqui. E depois o Marte com o nodo está aqui, botando um dentro do outro, né? Um por fora, outro por dentro, mostrando quais são os pontos de conexão. Tem várias coisas, o Saturno está aqui no ascendente, a Vênus está no ascendente, tem várias coisas lindas nessa. Eu inventei duas pessoas e tem uns encontros interessantíssimos aqui nessa sinastria. E aqui um exemplo de revolução solar dessa pessoa. Eu fiz para fevereiro de 2024, seria o mapa, a gente vai estudar, olhar as áreas que estão iluminadas, quais são os pontos de destaque dessa revolução solar, e nós vamos fazer uma sinastria. Exemplo, o Saturno, que vai estar no trânsito, isso inclusive, o Saturno, do dia do aniversário, está em condição exata com a Vênus do nascimento. A Lua do dia do aniversário está em conjunção quase exata com Marte do nascimento. Isso tudo está estimulando a casa 2 dessa pessoa, estimulando a casa 9 dessa pessoa, através das conexões que ela vai fazer com outras pessoas, através de um trabalho espiritual ou de terapias. E aqui o ascendente do ano cai em cima da Lua do mapa natal. Seria um ano importante do ponto de vista de dar um gás na parte financeira, né? Exemplo. E depois, então, colocando o mapa do exemplo 1 com a revolução solar por fora, vou só mostrar o que eu mostrei na outra. Ali, quem é que está lá que eu estou tapada aqui? Eu tapei. Vocês que estão vendo. Ah, o Saturno. O Saturno com a Vênus, depois a Lua com o Marte, ó, 21 de Câncer, 22 de Câncer, e a Lua com
Quem é esse aqui? Deixa eu ver. Com ascendente, a Lua no ascendente. Tá? A Lua do ascendente da Revolução Solar caindo em cima da Lua. Esse aqui é o ascendente, aqui é a primeira casa da Revolução Solar, segunda casa. Eu prefiro olhar com eles separados. Ok? Então, aqui eu dei uma prévia, uma síntese técnica e até um pouco também filosófica do entendimento do que são esses dois outros programas que complementam uma formação inteira em astrologia, né? Que habilita a gente a poder, de fato, a trabalhar. Se a gente quer trabalhar com astrologia, não pode não ter essas técnicas, elas têm que estar na ponta da língua. Nós temos que, de fato, saber fazer esses cálculos. Cálculos é fácil porque o programa faz, mas saber como é que eles foram feitos, como eles são analisados, como são interpretados, os seus significados e de que maneira você conversa com as pessoas sobre esse passado, esse presente e esse futuro, ou seja, com o céu em movimento.